E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Professor Wilson aqui novamente. Vamos aqui para a aula 2 da unidade 2. Nessa aula aqui a gente vai fazer algumas operações com mercadorias, beleza? Então o tema dessa aula é uma continuação direta do tema da aula anterior, que é a aula 1 da unidade 2, onde a gente trabalhou porcentagens. Então, se por algum motivo você pulou a aula anterior, volta lá, assiste, porque senão você vai acabar ficando um pouco perdido nessa daqui. Então, vamos aqui iniciar. No tema dessa aula, a gente vai estudar as operações com mercadoria, né? São operações básicas dentro de matemática financeira. Esse tema não é um tema muito complexo, então a gente consegue fazer aqui algumas operações de ideias, né? Então, a temática é operações com mercadorias, né? A gente vai fazer operações com lucro sobre preço de compra, preço de venda, vendas com lucro e alguns outros exemplos aqui que a gente vai trazer. Olha só. Então, operações com mercadorias, ela basicamente, dentro do contexto da matemática financeira, ela envolve o estudo do dinheiro como se movimenta em transações comerciais, né? Comprando, vendendo, entendendo uma porcentagem, entendendo ali um aumento, um desconto. Então, algumas coisas que a gente pode pensar e estudar aqui dentro desse tema em matemática financeira, por exemplo, o conceito de lucro, o conceito aqui de prejuízo, o percentual de lucro e prejuízo, da mesma forma também preço de venda, preço de custo, né? Todos esses conceitos a gente tem que entender um pouquinho. Então, por exemplo, o que é o lucro? O lucro é a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de custo de uma mercadoria. Então, se eu sou comerciante, eu comprei uma mercadoria por R$20, estou vendendo essa mercadoria por 30, eu vou ter ali R$10 de lucro, né? Claro, eu não estou considerando aqui outras variáveis que podem eventualmente entrar, estou considerando só o valor de lucro, o valor do lucro, que no caso é a diferença entre a venda e o custo. O prejuízo, a diferença negativa entre o preço de venda e o preço de custo. O percentual do lucro ou prejuízo é a proporção, né, na forma de porcentagem, do lucro ou do prejuízo em relação ao custo da venda. Assim como o preço de venda é o valor pelo qual um produto é vendido, e o preço de custo é o valor total investido na produção ou aquisição de um produto, no caso aí pelo comerciante ou pelo fabricante, né? Então vamos fazer aqui alguns exemplos. E é interessante que vocês revisem lá o que a gente falou na aula anterior sobre o fator de atualização. Eu vou tentar sempre resolver os problemas que envolvem porcentagem com o fator de atualização para vocês já irem acostumando a trabalhar com ele. Mas se você souber resolver de uma outra forma, não tem problema, faça da forma como você achar melhor, mas tentem entender também da forma que eu estou fazendo aqui e tentem entender que essa forma é importante para vocês futuramente. Então vamos lá. A pergunta aqui é o seguinte: um lojista compra um celular por 1.200 e o vende por 1.500. Qual é o seu lucro percentual? Ou seja, quanto de lucro que ele obteve aí percentualmente falando, tá bom? Usando o fator de atualização, como a gente viu na aula anterior, o fator de atualização é o valor novo dividido pelo valor antigo. Nesse contexto, a gente pode entender esse valor novo como sendo o valor de venda, ou seja, e o valor anterior, seria o valor de custo. Então, se eu pego o valor de venda que ele vendeu por 1.500 e divido pelo valor que ele comprou ou que ele adquiriu o produto, que é 1.200, eu vou obter aqui a resposta 1,25. E aí, como a gente já falou anteriormente, esse 1,25 significa o quê? É a mesma coisa que 125%. Ou seja, 125% é os 100% original mais uns 25% a mais aí, beleza? Então o resultado 1,25 significa que o valor de venda é 25% maior que o valor de custo, ou seja, o lucro foi aqui de 25%. Tranquilo? Vamos aqui para o segundo exemplo. Um fabricante produz um brinquedo por R$8 e deseja obter um lucro de 30% sobre esse valor de custo aí. Então, ele produz o brinquedo por R$8 e ele deseja obter um lucro de 30%. Tranquilo?
Então, olha só. A gente sabe que o fator de atualização é o valor de venda pelo valor de custo. Então, eu posso pegar esse valor de custo que está aqui, ó, e passar ele multiplicando o fator de atualização. Então, com isso, eu posso simplesmente dizer que o valor de venda é, na verdade, o fator de atualização pelo valor de custo, multiplicado pelo valor de custo. Então, o fator de atualização F, ele é 1,30. Lembrando que esse 1,30, gente, ele é os 100% original mais 30% de aumento, tá bom? Ou de lucro aqui no caso. E aí eu vou multiplicar esse 1,30 pelo 8. Multiplicando 1,30 vezes 8, a gente chega aqui no número 10,40, tá bom? Então, o preço de venda desse produto que custava R$ 8,00, ele tem que ser aqui de no mínimo 10,40 para ele conseguir ali o lucro ali de 30%. Aliás, ele tem que ser 10,40 para o lucro ser 30%. Qualquer coisa a mais vai dar um lucro maior do que 30%, tá bom? Para deixar claro. Vamos para mais um exemplo. Um eletrodoméstico é vendido por R$ 1.800, sabendo que há um imposto de 18% sobre o valor da venda. Sobre o valor da venda, preste atenção. Qual é o valor do imposto? Então aqui, gente, nesse caso não é necessário utilizar o fator de atualização, porque os 18% ele é sobre o valor da venda, tá certo? É sobre o valor da venda. Ou seja, ele é sobre os 1.800. Então, basicamente, a gente vai calcular aqui os 18% do valor 1.800 de forma direta, né? Então, calculando aqui 1.800 multiplicado por 18%, vai dar 324, ou seja, o imposto aqui nesse caso vai ser o imposto de R$ 324. Eu quero que vocês diferenciem esse exemplo anterior, que nesse exemplo a porcentagem é em cima do valor que você está vendo aí, ó, em cima dos 1.800. Então não tem muito que se preocupar com o valor antigo, o valor novo, porque o único valor que está aparecendo é esse daí mesmo. Beleza? Mais um exemplo. Um vendedor vende um produto por R$ 120, obtendo um lucro de 25% sobre o preço de venda. Preste atenção. Ele vende um produto por R$ 120, obtendo um lucro de 25% sobre o valor de venda. Então, esse lucro que ele está obtendo aqui é sobre o preço de venda. E ele vende um produto por 120. Tranquilo? Qual foi o custo do produto? Então, assim como no exemplo anterior, esse 25% é sobre o valor de venda, que no caso é R$ 120, tá certo? Então, 25% de R$ 120, ó, fazendo aqui o cálculo, eu vou pegar 120 e tirar 25%, eu vou ter aqui o valor que vai dar R$ 30 de lucro. Ora, se o lucro foi R$ 30, significa o quê, gente? Que o custo foi 90, né? Já que se eu pegar os R$ 90 de custo com o lucro de R$ 30, eu vou chegar lá nos 120, que foi o valor de venda. Beleza? Até coloquei uma observação aí, que outra forma de resolver é calcular os 75% de 120. Porque se o lucro foi de 25%, o custo foi o restante, foi 75%. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. E aqui eu vou colocar um conceito novo, que é o conceito de fator acumulado de atualização, né? O fator de atualização acumulado, melhor dizendo. Vamos lá. Um produto tem um desconto de 10% e em seguida outro desconto de 5% sobre o valor anterior, o valor já com desconto. Qual o desconto total acumulado? Então, olha só, eu tenho um produto que ele já tinha sofrido um desconto de 10% e gerado um novo preço. Sobre esse novo preço, vai ser aplicado um novo desconto agora de 5%. E eu quero saber o seguinte, se eu juntasse esses dois descontos, melhor dizendo, qual seria o desconto acumulado, o total? Quanto foi o desconto total? Então, olha só, uma das formas possíveis de resolver
utilizando o conceito de fator de atualização acumulado. O que é esse fator de atualização acumulado que a gente vai ver? É o seguinte, você vai criar um fator de atualização para cada operação que foi feita. Foram, no caso, 2 descontos, não foi, gente? Então, eu vou criar um fator de atualização para o primeiro desconto, vou criar um fator de atualização para o segundo desconto, da seguinte maneira. O primeiro desconto eu vou chamar de F1, e esse F1 aqui ele ficou igual a 0,90. O que é esse 0,90? Esse 0,90 corresponde aos 90% que vão restar após o primeiro desconto, que foi 10%. Aí eu vou pensar no segundo desconto. O segundo desconto foi de 5%, então ele vai ficar aqui, o fator de atualização vai ficar 0,95, tá bom? É só vocês pensarem comigo assim, gente, ó. Vocês têm que pensar comigo assim, esse 90% ele é 100% menos o primeiro desconto que foi 10%, que no caso vai dar 90%, beleza? Esse 0,95 ele é os 100% do que já tinha, menos 5%, que foi o segundo desconto, ou seja, vai ficar 95%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esses 2 fatores de atualização, como são 2 operações em sequência que eu vou fazer, são cumulativas, eu vou pegar e simplesmente multiplicar esses 2 fatores de atualização. Eu vou pegar e multiplicar o 0,90 vezes o 0,95. Lembrando, esse 0,90 é os 90% que vão sobrar do primeiro desconto. Esse 0,95 é os 95% que vão sobrar após o segundo desconto. Fazendo aí essa multiplicação, 0,90 vezes 0,95, eu vou chegar no seguinte número, 0,855. 0,855 corresponde a 85,5%. Esse 85,5% é o valor do resto, ou do restante, do que sobrou, tá certo? Ora, se eu tinha 100% e sobrou 85,5%, significa, pessoal, que foi diminuído um total, né, que foi feito um desconto totalizando 14,5%. Tá bom? Então, dos 100%, sobrou 85,5%, ou seja, foi descontado 14,5%. Então, preste atenção que um desconto de 10% seguido de um outro desconto de 5% não totaliza 15%. Na verdade, eles vão totalizar 14,5%. É só para vocês pensarem assim comigo, ó. Se eu tenho aqui R$100, desses R$100 eu vou tirar o primeiro desconto, seria 10%, então ficaria com R$90, tá bom? Desses R$90, eu teria aqui um segundo desconto, só que agora seria de 5%. E 5% de 90 daria, na verdade, 4,50, não é isso? Logo, a gente teria aqui um total aqui de 85,50. Tranquilo? E aí, ó, fazendo aqui mais um exemplo nesse mesmo sentido, para exemplificar, a gente vai ter o seguinte: um produto teve seu preço aumentado em 10% e posteriormente diminuído em 10%. Veja só, teve um produto que em um determinado dia aumentou 10%, no outro dia, sobre o preço imediatamente anterior, ele teve ali um desconto de 10%. E o que aconteceu? Será que esse aumento e esse desconto se eliminaram? O que aconteceu? Vamos criar um fator de atualização para essas duas operações. O primeiro fator de atualização, 1,10, é porque vai ter um aumento de 10%, ou seja, vai transformar ali em 110%. O segundo vai ser 0,9, ou seja, a gente vai ter ali um desconto de 10%. Beleza? O primeiro número é 110%, o segundo número é 90%. Olha só, para obter o resultado, a gente usaremos o fator de atualização acumulado, certo? Basta então multiplicar os fatores de atualização F1 e F2
ou seja, 1,10 e 0,90, fazendo aqui as multiplicações, 1,10 vezes 0,90, a gente vai obter o número 0,99. Fazendo esse 0,99 foi o restante, o que sobrou no final tem 99%. Então, preste atenção, o aumento de 10% e um desconto de 10%, ele gerou, na verdade, um valor 99% do que era, do original. Logo, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, na prática, a gente teve um valor ali 1% menor. Para a gente entender, vamos pensar no seguinte, vamos pensar num produto que custava R$100. Esse produto que custava R$100, ele vai ter aqui um acréscimo de 10%, ou seja, ele vai passar a custar R$110. E sobre esse valor de R$110, a gente vai tirar 10%. Só que 10% de 110 não é 10, 10% de 110 é 11 reais. E se eu tirar 11 reais de 110, eu ficaria no final com 99 reais. Ou seja, quando a gente compara o valor original com o valor resultante final, a gente vai ter ali um valor 1% menor, beleza? Porém, quando a gente trabalha com os fatores de atualização, a gente não precisa se preocupar com o valor, a gente se preocupa só com a porcentagem e vai chegar na resposta do mesmo jeito, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e, se necessário, revejam, façam os exemplos, criem também seus próprios exemplos, conversem aí com seus colegas e é isso aí. Até a próxima aula.